Olá, vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje é dia das crianças. Uau, hein? Bom dia, Angélica. Tudo bem com você, querida? Que bom. Vamos falar hoje, né, sobre o Dia das Crianças. Ah, Luna, mas como é que você vem me falar de Dia das Crianças? O que você está querendo dizer com isso? Eu quero te dizer que você precisa cuidar da sua criança interior. É, eu vou repetir novamente. Cuide da sua criança interior. Eu sou Ana Cláudia de Carvalho, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Vem comigo nesse vídeo que ele tá incrível. Mas antes, curte, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudá-los também. E às vezes você vai pegar e vai dizer assim: nossa, Ana, mas eu já tenho 40 anos, tenho 50 anos, que negócio é esse de criança interior, né? Quando a gente fala de criança ferida, algumas pessoas me falam assim, que não tem uma criança ferida, né? Elas falam assim: Ana, eu não tenho uma criança ferida, porque a minha infância foi muito feliz. E eu até acredito, sim, eu até acredito que existam pessoas que não têm uma criança ferida dentro de si. Que ela tenha, né, por merecimento, não ter essa criança ferida, não ter sido machucada quando era criança. Talvez tenham, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Com a minha experiência e a quantidade de cursos que já dei, de atendimentos que fiz, eu falo para vocês que 99,99% das pessoas tem uma criança ferida dentro de si. E isso eu falo com propriedade mesmo, né, de conhecimento. Das pessoas que têm uma criança ferida dentro de si, essa criança, ela tem... Essa criança ferida, ela nos coloca em situações que nós não queríamos estar. E tem gente que nem lembra da infância. É isso mesmo, Angélica. Tem gente que nem lembra da infância por conta da dor da traumatização. É isso mesmo. E aí ela vai lembrar só do quê? Ou ela inventou algumas histórias cognitivas para ela mesma, dizendo para ela que foi muito feliz para que ela não entre em contato com a dor que sentiu, né? Então aí é que a gente entra compreendendo o que é realidade, o que é ilusão, o que é historinha e o que é verdade, né? E muitas pessoas têm dificuldades de entrar em contato com isso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês dentro de tudo isso é que você precisa entender que você precisa cuidar dessa criança. Ela depende totalmente de você, assim como o bebê, que quando nasce precisa dos cuidados do pai, da mãe principalmente, de ser alimentado, ser trocado, ser acariciado, de ser acalentado, de ficar embalado e em segurança. Você hoje, como adulto, também tem essa responsabilidade com essa criança que está aí dentro de você, porque ela é responsável pelo medo que você sente, pela angústia que você sente, pela insegurança que você tem diante de tomadas de decisões, pelas dificuldades de comunicação que você tem, que você trava nas horas que você precisa falar com alguém. É totalmente dificuldade da sua criança. O medo natural é diferente do medo da criança ferida. O medo da criança ferida, ele não vai te permitir, por exemplo, embarcar num projeto que é muito grande. Você pensa assim: não, eu não dou conta, eu não consigo, isso é muito para mim. Esse é um medo que paralisa e é um medo da criança ferida.
tá? Agora, eu vou sair hoje que eu vou escalar o Monte Everest. Ai, mas eu tenho medo de uma avalanche, de algo que possa acontecer. Isso é um medo natural, tá? É diferente o medo natural do medo que nos protege, né? Esse medo nos protege dos perigos. Daquele medo que te trava, que te impede de fazer as coisas que você tem vontade de fazer, tá? Então são coisas distintas. E quando você entende isso, que você começa a vivenciar isso na sua vida, você naturalmente começa a ter mais facilidade em fazer o que é preciso fazer, né? Você que tá aqui no YouTube também, que tá aí vendo, pode mandar perguntas que eu vou te respondendo, tá? Então, por que essa criança ferida precisa de cuidado? Porque se ela não tiver esses cuidados adequados por você, adulto, ela vai continuar tendo as mesmas atitudes que tinha lá ainda quando era uma criança, né? Porque se você não cuidar dessa criança ferida que existe dentro de você, para curá-la, né? O adulto, só o adulto, sim, o adulto, e muitas vezes, ele vai ter um comportamento infantil. Por que ele vai ter um comportamento infantil? Porque em situações da vida, essa criança ferida, não cuidada, vai se manifestar na vida adulta, né? E se manifestando nessa vida adulta, em qualquer área, em qualquer setor da vida, seja na educação financeira, ou quando, né, por exemplo, que a sua criança, ela ferida, ela transfere na nossa vida financeira esse ferimento, essa dor, né? Ela nos faz termos atitudes que nós não deveríamos ter, né? E é uma coisa perigosa e delicada. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso, tá? Em não sabermos cuidar do nosso dinheiro, da nossa vida, por consequentemente não termos curado as dores da nossa criança interior. E ela vai repetir dor na sua vida adulta em todos os sentidos, né? Na sua vida amorosa, ela vai se repetir, por exemplo, quando você está carente e você se relaciona com alguém, o que é que vai acontecer? Por que a gente acaba deixando que a nossa criança interfira na vida adulta, né? Porque é a dor da criança ferida, carente, que acaba interferindo na vida. E de que forma? A gente sempre vai se relacionar com alguém para sanar a nossa carência. E se você se relacionar com alguém para sanar a sua carência, é você, adulto, que está se relacionando, ou é a sua criança ferida que está ainda buscando um consolo? A maioria, tá? Não estou dizendo todo mundo, já disse aqui várias vezes sobre isso, mas a maioria se relaciona a partir da carência. E aí você vai buscar um monte de expectativas, né? Que essa pessoa que está se relacionando com você não vai atender. Porque é uma expectativa sua, é você que está gerando expectativa no outro. Só que a mesma expectativa é da criança ferida e carente que você tem aí internamente dentro de você. Passa por isso, Kelly. Isso, vai buscar carência de mames. Isso mesmo, né? Então, eu vou te pergunto, né? Essa pessoa que é você que está se relacionando com alguém, você consegue atender a expectativa do outro? Bom dia, amor, querida, beijo no seu coração, Ju. Você consegue suprir as carências e as expectativas do outro que ele coloca sobre você? Você consegue fazer isso?
A gente consegue fazer isso? Não, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque quando o outro coloca essa expectativa, a gente não é essa pessoa que o outro espera e nem o outro é aquilo que a gente espera dele. Por quê? Porque quando a gente coloca a expectativa, a gente espera que aquela outra pessoa nos dê tudo que vai suprir a nossa carência. Só que isso não vai acontecer. Não vai. Vai acontecer por um certo tempo, porque você vai estar no auge da paixão, daquela paixão calórica, né? E vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas depois, quando chega, como diz o Jung, né? Quando chega na sombra, em que você começa a se relacionar com a pessoa do jeito que ela é, você já pega e fala assim, né? A primeira frase que vem: ah, se eu soubesse que você era assim, eu não tinha me casado com você. Ela sempre foi assim. Essa pessoa sempre foi assim. A questão é que você colocou nela expectativas dela ser aquilo que ela não é, tá? Então, aproveitando, né, que hoje é o Dia da Criança, eu tenho um pedido a fazer para todos vocês. Cuida da sua criança interior. Cuida. É para isso que você precisa ter tempo, né? Vou dar um exemplo simples aqui para você. Se você não tiver tempo, você não vai conseguir cuidar dessa criança, certo? Mas você tem tempo, né? Como eu sempre falo aqui, você tem tempo e o tempo é necessário. Então, você tem tempo de escovar os dentes? Claro, né, Ana? Eu tenho que escovar os dentes todos os dias, pelo menos 3 vezes durante o dia, tá? Então, se você faz isso, você tem tempo também de tomar banho? Tem? Lógico, né? Certo. Se você vai tomar o seu banho para fazer a sua higiene todos os dias, talvez 2 a 3 banhos, com esse calor que tá aqui em Jales, então, a gente tá tomando de 3 a 4 banhos por dia, né? Você tem tempo de almoçar e se alimentar? Tem, né? Exato. É lógico que você tem. O que eu quero dizer com isso para você? Se você tem algumas necessidades básicas que você, de alguma forma, cria tempo, por mais corrida que seja a sua vida, né? Você cria tempo para essas coisas. Então, tempo para escovar os dentes, tempo para fazer a sua higiene pessoal, física, tomar o seu banho, tempo para se alimentar, por mais corrido que seja a vida, você tem esse tempo. Então, você precisa criar tempo para cuidar da sua criança. Criar tempo. Sim, você vai fazer terapia, vai fazer um curso, você vai assistir uma palestra, você vai ler um livro, não interessa assim qual é esse tempo que você de fato vai ter e vai fazer para você. Mas o que é necessário é que você precisa criar um tempo para cuidar da sua criança interior. E o que eu espero é que você não espere muito tempo. Porque se você esperar muito tempo, assim como eu esperei, você vai perder muito das alegrias que a vida nos dá, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque dentro da minha criança ferida, eu que tenho filhos, como eu vou cuidar dos meus filhos, das minhas crianças, dos meus filhos, né? Como é que eu vou cuidar deles se eu não sei cuidar da minha criança ferida? E aí é uma coisa fácil de você perceber, tá? Na hora que você senta para brincar com seus filhos, para quem tem filhos, né? E para quem tem neto também, que nem eu, né? Na hora que você senta para brincar com seus filhos, quem manda na brincadeira? É você adulto? Lógico, né, Ana? Eu escolho o que eu quero brincar lá com eles. Então ferrou com a brincadeira. Acabou, tá? Por quê? Se você tá brincando com seu filho
Quem que manda na brincadeira? A maioria sempre responde que é o adulto. Mas não pode ser o adulto, gente. Não é brincadeira? Não é ser criança? Hã? Oi, Livinha! Oi, oi, oi! Isso, né, Angélica? Então, você tem que deixar a sua criança brincar. Agora, você vai fazer isso se você souber. E se você souber cuidar da sua criança. E aí eu faço mais uma pergunta para você entender. Seus filhos de 2, 3, 4, 5, 6, 10 aninhos, né? Eles querem carro importado? Eles não estão nem aí com carro importado, gente. Seus filhos, até 10 anos de idade, eles vão querer a presença do pai e da mãe, eles vão querer o afeto e o carinho, o olhar e a presença do pai e da mãe. É só isso que eles querem. Eles não querem roupa de grife, X ou Y, nada disso. Nada disso. Não está nem aí para isso. Eles querem a presença dos pais, eles querem a amorosidade dos pais, a presença, né? Comecei a perceber isso quando não tinha paciência com os meus filhos quando eram pequenos. Hoje eu vejo que também não tinha paciência com minha criança interna. Exatamente isso, que é o que eu passei, que outras pessoas também passam, né, Angélica? E você vai saber fazer isso se você estiver criando tempo para cuidar da sua criança. Se você começar a ter tempo de cuidar da sua própria criança, gente, nos treinamentos que eu ministro, todos os cursos que eu ministro, de alguma forma, ele vai fazer um movimento para que você encontre a sua criança interior. Todos, sem exceção. E por que, Ana? Porque Ana Cláudia, eu sei o que é criar e educar filhos com a nossa parte traumatizada. Que não sabíamos o que fazer, não tínhamos o conhecimento e nem alguém que orientasse a buscar ajuda para resolver aquela falta de paciência. Hoje eu trabalho com autoconhecimento e desenvolvimento emocional e sim, para ajudar outras pessoas a olharem mais cedo do que eu busquei e olhei e continuo olhando, viu? Continuo olhando para minha criança como os meus filhos sofram menos, né? Tenham mais leveza, principalmente na hora de serem crianças. A fase da infância é muito curta, é do 0 aos 12. Depois você já vai ter adolescentes em casa, né? Então, se você não der importância a estar bem nessa fase, você vai perder o investimento de vida que acontece ali na infância ainda com seus filhos. E eu não acredito que a gente consiga curar emocionalmente, não consiga se curar. Se a gente não curar a nossa criança ferida que está aqui dentro. Você tem dificuldade de se curar emocionalmente se você não curar a sua criança ferida que está aqui dentro de você. Então, tem como curar o adulto? Sim, se ele cuidar da criança ferida dele. Aqui em Jales eu tenho a mentoria de visão sistêmica, que é presencial, né? Em que eu trabalho muito esse olhar para a nossa criança interior. Os workshops, inclusive sábado agora, tá? Sábado agora, dia 14, nós temos um dia todo de visão sistêmica com constelação em grupo e teremos a vivência do renascimento. O que é a vivência do renascimento? É você ter a oportunidade de vivenciar novamente o seu parto. Então, se você nasceu de fórceps, se você nasceu de cesariana e você não pôde dar o start do seu nascimento, você vai passar por isso nesse momento do renascimento. E dia 21, eu também terei o workshop lá em Fernandópolis,
de constelação familiar focado em relacionamentos. Eu, se fosse você, não perderia. Por quê? Porque todos eles também têm momentos de trabalhar a sua criança interior, tá? Eu não tenho um trabalho que eu faça que eu não trabalhe a criança interior, tá? Todos os meus cursos têm um momento em que eu ajudo as pessoas a se aproximarem da sua criança ferida, porque eu sei muito bem os resultados alcançados com a cura dessa criança, tá? Que fica aqui dentro. Então, eu repito, feliz Dia das Crianças para você, feliz seu dia. Ana, quando terá esse de renascimento? Esse de renascimento, Angélica, vai ser agora no sábado, dia 14, tá? Dia 14 de outubro tem a vivência do renascimento. Mas nada impede também, viu, minha querida, que você monte um workshop aí e eu vá aí fazer essa vivência do renascimento no seu workshop, que vai ser um prazer para mim também, viu? Pode convidar que a Ana tem rodinha nos pés. Ou você vem para cá, tá bom? Gente, é isso. Quando você entende o que é que... Sério? Claro que é sério, Angélica. Quando a gente entende as causas dessas dores, né? Para você também, Ju, um beijo. Quando você entende essas dores, você tem a compreensão do que está te travando, do que está te trazendo dificuldade e que você, a partir daí, pode mudar os seus referenciais, o seu pensar, sentir e agir, e naturalmente a forma como você se relaciona com os outros vai mudar, vai se transformar. Tá? Alguém aqui do YouTube tem alguma pergunta? Alguém aqui do Instagram tem alguma pergunta sobre isso? Vou te chamar depois. Pode chamar, Angélica. Vai ser um grande prazer, querida. Um grande prazer. Alguém tem alguma pergunta sobre as questões da criança interior? Se não tiver, eu vou terminando por aqui. Que eu entrei aqui hoje só para dar esse recadinho para vocês sobre as necessidades de olharmos para a nossa criança interior, de olharmos para as nossas dores, as nossas dificuldades, porque assim nos tornamos pais melhores e avós muito melhores e profissionais muito melhores do que éramos antes de olhar para as dificuldades da nossa criança. Porque quem cria rolinho lá no mundo profissional, birrinha, empatia, nhoi, é a nossa criança ferida, tá? E a gente ainda acha que é o outro. Isso que é pior. A gente acha que sempre é o outro, mas esquece de olhar para si mesmo, para os seus próprios comportamentos, a maneira como age, a maneira como fala, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, aproveitem o dia, tomem um sorvetinho e a hora que tomar, bom dia, querida, e a hora que tomar o sorvetinho, fala assim, esse sorvete é para você, minha criança, aproveita. Gente, beijo grande!